Boa noite, tudo bem? O que iremos abordar hoje seria a conversão do JSON para variante, trabalhar com dados de uma variável do tipo variante, lendo os membros e os componentes dela, analisar tags repetidas e converter os arquivos TXT ou JSON para um arquivo Hyperfine. Vamos abrir o WinDev e analisar o projeto. Vamos abrir o projeto, New Analysis. Nesse projeto nós temos essa tela, onde nela temos um campo de texto do tipo TXT, ele vai armazenar qualquer TXT que você colocar aqui, então ele aceita um JSON. Aqui tem outro campo, no caso aqui vazio, e aqui outro campo, só que vai ser o resultado em Hyperfine. Esse table é para você dar o nome da tabela, e aqui a criação do XML para Hyperfine. Nesse botão ele vai criar em si a tabela. Aqui a gente trabalha com a parte de upper, lower ou capitalize das tags envolvidas. Vamos rodar aqui o aplicativo. Então aqui está o nosso registro JSON, nossa estrutura JSON. Vamos clicar nesse botão. Aqui está ligado o debug, vamos dar um avançar. Convertido o JSON para XML. Vamos colocar aqui um nome de uma tabela, tabela teste. E vamos clicar no XML para HFSQL. Ele está ligado ao debug. Vamos dar avançar. Está criado aqui o script para a criação da tabela. Então ele converte a tabela JSON para XML e de XML para Hyperfine. Ao clicar no Create Table, ele cria a tabela. Então é um exemplo bem básico. Aqui nós temos a condição de verificar que a tabela foi criada. Botão direito, Open. E aqui está a tabela teste. 23 e 15, 23 e 15. Então, se clicar duas vezes, a tabela foi gerada com as colunas que tem no JSON. Então, no caso de integração com APIs que utilizem JSON ou XML, é interessante você guardar tipo um log do que você está transitando na API, como podendo recuperar as informações. Nessa tela aqui, ele não tem nada de programação no código da janela, na abertura dela. O que tem de código é apenas nos botões. Aqui nesse aqui, ele tem uma chamada que executa o JSON to XML, que está aqui nessa procedure, JSON to XML, que ele vai fazer o que? Vai pegar o JSON que tem naquele campo, vai limpar o array, vai converter o JSON para um tipo de dado variante, Então a gente criou esse person XML is variante e fazemos daí um for em cima do variante, buscando os membros dele, pegando o valor e o nome, e daí atribuímos para uma gera tag, passando o nome e o valor, onde dentro dela a gente faz a concatenação aqui do XML, fazendo as tagzinhas e quebrando a linha. Se caso tiver repetida, então a gente fez um loop que faz com que ele tenha um i incremental, por estar sendo buscado no array se existe essa tag já existente, cadastrada. Então vem a tag, essa tag é verificada se o valor aqui não está nulo. Se ele não achou, ele vai fazer isso aqui,
tá? Então não achou significa -1. E se achou, ele vai buscar dentro do array que está sendo adicionado aqui, né? Incrementando o i, certo? Então a tag nunca vai ter repetido. Nesse exemplo aqui que nós temos na tela, se verificar, podemos notar que o campo number ele tem ele repetido aqui, aqui e aqui. Então, como são tags repetidas, numa tabela não pode existir tag repetida. Então, quando eu clico aqui em JSON to XML, vem aqui o XML, o JSON, né? Tá aqui o JSON, vai ser passado para essa função que vai retornar o campo de XML. Vamos avançar. Ele vai limpar o array, vai criar a variável variante, vai aplicar o JSON to variante, vai fazer a leitura, né, do membro. Note que aqui, ó, nós já temos condição de verificar como que ficou o status, né, aqui da variável. Tá aqui todos os campos, né, todas as informações. Notem que tem várias camadas, né, não está num nível 0, então tem vários níveis. E esse código aqui ele analisa até 26 níveis, então para atender todas as necessidades, né? Então aqui ele vai fazendo de A a Z, né? Ele vai até Z, né? Seria aqui, ó, até o Z no membro, né? O membro Z, buscando o valor e o nome, né, da tag, né? E dentro dele aqui ele faz aquela parte da criação da tagzinha que vai sendo concatenada. Dá avançar, está criada o código XML. Coloca-se aqui o nome, né, tabela teste, e clica aqui em XML para Hyperfile. Ele vai fazer o script da tabela, né, onde estou passando o nome da tabela, o XML, e se é para ser tudo maiúsculo ou minúsculo, a criação dos valores, né? Avança. Aqui ele entra numa verificação onde analisa, limpa as variáveis globais, né, esses arrays globais, e faz a adição dos dados. Aqui tem nesse cabeçalho aqui ele tem um texto pré-definido com arrobas, e é feito um replace, trocando os arrobas pelo valor que foi passado por parâmetro. Feito isso, ele vai entrar em loop, né? Aqui vai ter esse campus aqui, que está aqui no meio, e ele vai sendo incrementado aqui dentro, tá? Então ele vai incrementando aquele bloco, verificando se não tem repetido, e vai fazendo o replace, né? Então daí tem uma espécie de análise para verificar se o tipo que está sendo usado, o tamanho, né, da variável, né, aproximada, para daí criar a tabela, né? Então ele vai passeando aqui, ó, ele vai entrar no identificar tags no XML, faz a verificação, entra no loop, verifica se tem alguma coisa a ser analisada, faz os replaces, né, tira sujeiras, e aqui ele começa a analisar cada posição. Note que quando você vai navegar em um bloco de texto, para navegação você usa duas chaves, né, para daí você pegar posição a posição, tá? Os comandos muito usados aqui é o middle e o position occurrence, tá? Para analisar os nós. E nisso é adicionado as tags, certo? E aqui ele fica em loop processando. Quando ele termina, ele gera esse bloco aqui, tá? Beleza? E esse botão Create Table, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a criação através do comando compile, né? Note aqui como que foi feito.
create table, code, e note que aqui eu tenho o comando compile. Então eu pego aquele código que foi gerado no campo de hyperfile, aplico ele à função compile, ele vai aplicar uma compilação em um código WL, que vai ter esse fórmula, que é uma procedure, que é executada. E no final ele vai criar a tabela, certo? Caso contrário, ele vai retornar o erro, ok? Aqui a gente poderia ainda fazer uma verificação, né, para ter certeza que ele criou, né? Então if error code igual a 0, então significa que deu certo, tá? Então error code error info igual a vazio. Então, se deu tudo certo, caso contrário, a gente pode exibir o erro, né? Então fica mais completinho aqui o código. Então, colocar isso aqui, né? Beleza? Apagamos as tabelas, né, existentes, né? Então a gente passa por parâmetro aqui o nome da tabela, passamos o nome da tabela e excluímos elas, né? Tanto o FIC, o NDX e o MMO, né? Eliminando ela do diretório, e aplicamos a recriação dela, caso seja usado o mesmo nome, tá? Então aqui nós temos o upper, o low e o capitalize. Aqui nós temos as funções, né? Essa procedure ela está no repositório, né, com todo o bloco de código. Se vocês entrarem aqui em repositório, windev.com, vocês vão encontrar aqui a classe OAP, Web Service REST Send, né? Então tem ela para download e tem o conversor de JSON para Hyperfile aqui, tá? Clicou nesse item, você tem a opção de fazer o download do projeto inteiro, né? Já tem até agora 18 downloads. Aqui tem as informações, né, do que faz o projeto, tem as telas capturadas, tá? E clicou em download e vocês baixam. Um projetinho pequeno de 5.6 MB, tá? Vamos lá para os códigos. Aqui temos o add lista, tá? Que ele adiciona na lista a informação. Se caso está vindo lá o array, ele verifica se achou ou não achou, né? Faz aquele índice. Tem o busca tamanho do valor da tag, né? Então eu consigo saber o tamanho da tag, digamos assim. O que ele vai fazer? Ele vai contar quantos caracteres que tem entre as tags de XML, né? Então se tem a tag nome, né? Tô passando aqui a tag nome e quero saber qual que é o tamanho do Adriano. Então ele vai retornar aqui no final o tamanho, né? Usa-se os comandos position ocorrência, né? Note que aqui nessa linha eu fiz um first ranking, tá? E incrementei o tamanho da tag, que é esse nome aqui. Então para ele contar da posição do A em diante e não do menor em diante. E aqui é o position ocorrência, pegando o próxima tag, só que daí essa aqui. E daí eu faço a subtração de -1, tá? Então eu consigo obter a informação da tag. E nisso ele vai retornar aqui com o middle, né? O recorte do bloquinho, seria isso aqui, pegando
daí o seu tamanho com length, né? Então eu tenho bem certinho o tamanho da palavra buscada, né? Então eu busca tamanho do valor, né? Entre a tag XML. Busca tipo, então aqui eu faço umas verificações, onde eu analiso o tipo, se ele é tipo de data, se é time, se ele é do tipo string, se ele é booleano. E daí, se ele não achar nenhum, não conseguir identificar o tipo, ele coloca como texto, tá? No final. A função capitalize é para fazer as primeiras letras maiúsculas, né? Então, tipo, Adriano, né? José, Boller. Então, capitalize vai fazer o quê? Essas primeiras letras vão ficar maiúsculas e o resto minúsculo, tá? Então, aqui eu faço o no acento para tirar a acentuação, lower para deixar tudo minúsculo, e aqui eu incremento as primeiras letras, né? Faço um for, né? E vou atualizando as posições. E no caso de encontrar essas palavras com espaço, eu passo elas a minúsculo, né? O do, das, des, os. Ele vai retornar daí o texto aqui capitalizado. Identificar tags no XML, ele busca pelo nó, ou identifica as tags que tem dentro do XML. O JSON to XML é a primeira função que a gente executou, né? Que tem a parte da leitura dos membros, tá? Ok, que vai de A a Z. Aqui é a mesma coisa, só que daí ele aceita nulos, campos nulos. O localizar tags em um XML, ele localiza a tag que eu passar o valor, né? Então vai me retornar a posição. Tenho aqui dois exemplos, né, para Android e para iOS. Pega nó no XML, então ele varre e busca os blocos de código, né, do XML. Pega nó global, né, então ele pega o nó global do XML. Script create table é o que faz a criação da tabela em si, hyperfile, né, do XML convertendo para hyperfile. Então a ideia seria mais ou menos isso, ele vai buscando as informações e alterando esse bloquinho de texto, né, colocando num loop, né, que tem aqui abaixo, né, tem um loop que vai analisar as tags que está sendo percorrida, né, e vai adicionando os novos campos. Né, uma técnica interessante, pode ser usada esse exemplo para outras coisas, né, como projeto de algum piloto de vocês vão conseguir utilizar esses códigos. Aqui o XML tag única, então ele verifica se a tag é única, né? E única com nulos, né? Aceitando vazio, tá? A princípio aqui de código no global aqui do projeto, a única coisa que é necessária é essas duas linhas para criar a estrutura das tabelas e converter elas com senha, tá? Se caso elas vierem sem senha, você já coloca aqui a senha na tabela, dando maior segurança. Aqui na análise, né? Uma vez que a gente criou aquela tabela, a gente pode vir aqui em análise e importar, buscando aquela tabela que está lá na pasta exe, né? Nós vamos pegar um classic aqui mesmo, tá? Buscando a tabela agora em disco, e está aqui tabela teste, e vamos dar abrir. Então quando nós importarmos, nós vamos ter a mesma estrutura lá da tabela JSON, né? No caso aquela estrutura JSON, aquele TXT, só que convertido para uma tabela. Então a gente está convertendo texto em tabela, né? Então isso é muito bom para quem vai trabalhar com APIs e integrações de terceiros. E uma vez criada a tabela, a gente pode fazer a conversão dessa tabela hyperfile em SQL.
vai na segunda opção aqui, né, nesse botão, ele vai liberar a barra de menus, vai em Struct of Files e Generate the Script SQL. Marca a tabela que você quer fazer o script e dá avançar. Escolhe o banco que você quer utilizar esse script e ele pergunta se você quer dropar ou não a tabela, criar os índices e os constraints, e está gerada aqui a tabelinha. Então ele vai gerar um arquivo .sql do teu JSON, né, inicial, se transformou em um SQL, né? Então é uma coisa assim muito boa para a gente fazer as integrações. Deu avançar, ele vai criar o arquivinho em disco, né? Então se for ver, tá lá o arquivinho criado, tá? No caso, como podem ver, tipo um exemplo, no site do Moip, né? Tudo isso aqui, ó, são scripts JSON, né? Ó, tem linhas e linhas, e você, se quiser ter um histórico no teu servidor dos processos usados, né? Você vai ter que ter essa estrutura para armazenar. E para você ficar copiando e colando e criando a sua tabela Hyperfile para log disso aqui, que você está mandando e transacionando em um processo de integração, fica mais fácil com esse exemplo que a gente desenvolveu aí para vocês. Tá? Espero que tenham gostado do exemplo. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Nosso site é o wxinformatica.com e qualquer ajuste ou melhoria, estamos à disposição, né? É um projeto aberto, quem quiser contribuir, criar novos recursos, né? Está aí disponível no repositório e pronto para vocês baixarem, né? Só clicar, baixar e usar. Muito obrigado e boa noite.